Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 160 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito da suspensão e da interrupção dos pactos de emprego. Nesse sentido, temos que o artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho nos anuncia que o afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Algumas observações com relação a esse texto íncito no artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho devem ser fomentadas neste instante. Primeiro, que as exigências de que trata o artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, tanto com pertinência ao serviço militar como ao encargo público, visam a atingir apenas e tão somente aquele serviço militar obrigatório e o encargo público também obrigatório, porque se ambas as situações forem motivadas por uma manifestação volitiva própria do empregado em cumprir as exigências do serviço militar ou do encargo público a ele destinado, não se aplicam os ditames íncitos neste artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque ele visa apenas e tão somente ao serviço militar e ao encargo público obrigatórios. Havendo o afastamento do empregado, portanto, em virtude das existências do serviço militar obrigatório ou de outro encargo público a ele destinado, não será motivo para a alteração ou rescisão do contrato de emprego e não simplesmente o contrato de trabalho, como diz o artigo 472 consolidado, por parte do empregador. Veja a quantidade de incoerências que a Consolidação das Leis do Trabalho nos traz ao ambiente jusoperário brasileiro. Fala em contrato de trabalho quando, na verdade, seria contrato de emprego. Tanto é que fala em empregado e empregador, que são figuras imanentes a esse tipo de pactuação. Portanto, ao se entender o artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, dentro da normalidade hermenêutica que exige
a sua orientação, temos que o serviço militar obrigatório, encargo público obrigatório, que demandem afastamento do empregado das suas prestações pessoais de serviço ao seu empregador, não serão motivo para alteração ou rescisão do contrato de emprego por parte do empregador. Vencida esta situação que nos motivou a explicação ora em curso, temos também a confusão entre os temas suspensão e interrupção do pacto de emprego, porque diz a norma jurídica seletista que o caso do afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar obrigatório é motivo de suspensão do pacto de emprego. Embora, incoerentemente, já que nós vimos que na suspensão não remanescem as obrigações contratuais, e na interrupção sim algumas delas, embora haja obrigatoriedade de depósito das mensalidades relativas ao fundo de garantia do tempo de serviço na conta vinculada do empregado. E também se destina a contagem desse tempo de serviço para todos os fins legais, de acordo com o que dimana o artigo 4º, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, embora se classifique como suspensão, é a suspensão anômala, porque remanesce a obrigação dos depósitos fundiários e também da contagem do tempo de serviço para todos os fins. Para o empregado ter direito a retornar ao exercício do cargo do qual se afastou, ensina-nos o artigo 472 consolidado, em virtude das exigências do serviço militar obrigatório ou do encargo público também obrigatório, como já vimos, é indispensável que o empregado notifique ao seu empregador a intenção de retornar a esse exercício, dentro do prazo máximo de 30 dias, através de telegrama ou carta registrada. Então, o empregado, para ter direito a retornar ao exercício do cargo do qual se afastou, em virtude das exigências do serviço militar obrigatório ou de encargo público obrigatório a qual foi carreado ao mesmo, é indispensável que o empregado motive a sua intenção de retorno ao empregador por qualquer meio físico ou eletrônico existente e eficaz para tanto, não só por telegrama ou carta registrada, como diz o artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, lembrando sempre que a Consolidação das Leis do Trabalho veio a lume há mais de 80 anos atrás e, portanto, naquela época não existiam os meios telemáticos que hoje nós temos à nossa disposição para os fins das comunicações como esta, prevista pelo artigo 472, quando o empregado tem a intenção de retornar ao exercício do cargo do qual se afastou em face do exercício das exigências do serviço militar obrigatório ou de encargo público obrigatório qualquer que a ele foi destinado. Então, vencido o prazo da prestação do
serviço militar obrigatório do encargo público obrigatório a que se submeteu o empregado, para que ele tenha direito a retornar àquela prestação pessoal de serviços anterior, da qual se afastou para o cumprimento dessas exigências, é indispensável que ele notifique ao seu empregador desta intenção. Então, ele tem que informar ao empregador que pretende retornar ao exercício do cargo do qual se afastou, porque já cumpriu as exigências do serviço militar obrigatório ou daquele encargo público a que ele foi submetido e que motivaram seu afastamento da prestação pessoal de serviços anterior, por telegrama, por carta registrada ou qualquer outro modelo telemático utilizado atualmente para este fim, como é o caso dos e-mails, das comunicações via WhatsApp, das comunicações via a totalidade das redes sociais, desde que esta situação de pretensão de retorno ao exercício do cargo anterior esteja completamente segura de que foi feita ao seu empregador e que foi recebida pelo mesmo sem qualquer vício. Dentro do prazo máximo de 30 dias, portanto, terminou o encargo, terminou o exercício do serviço militar obrigatório, terminou o encargo público obrigatório a que se submeteu o empregado, ele terá o prazo máximo de 30 dias, portanto, é o máximo. Ele pode, então, comunicar com 5, com 10, com 1, com uma semana, com 15 dias, só não pode ser um prazo superior a 30 dias, ao seu empregador a manifestação volitiva própria de retornar ao exercício profissional do cargo do qual se afastou. Esse prazo dos 30 dias ainda nos informa o artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, é contado a partir da data em que se verificou ou da terminação do encargo a que estava obrigado ou da baixa do serviço militar obrigatório. Então, a contagem do prazo dos 30 dias para o empregado comunicar ao seu empregador, seja por que via possibilitada pela atual movimentação social, seja por carta, por e-mail, por telegrama, por notícia no WhatsApp, por rede social qualquer, desde que reforçamos, seja possível aquilatar o real recebimento pelo empregador daquela comunicação no prazo máximo de 30 dias, é preciso que essa contagem dos 30 dias seja iniciada com a baixa do serviço militar obrigatório ou da terminação do encargo a que o empregado estava obrigado. Nos contratos a prazo determinado, nos diz o artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes, não será computado na contagem de prazo para fins de encerramento do mesmo. Essa situação aqui encontra-se superada pela iterativa, mansa e pacífica jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho,
que já entendeu que o tempo de afastamento não será computado na contagem do prazo para fins de encerramento do pacto, estando suspenso enquanto esse afastamento assim perdurar, independentemente de acordo entre as partes para este fim. Portanto, ainda que não haja acordo entre as partes, não será computado na contagem de prazo para fins de encerramento do pacto o tempo de afastamento do empregado, reforçando que se trata de contratos a prazo determinado, ou seja, contrato de experiência ou outro tipo de contrato que tenha o termo final prefixado. Portanto, aqui não se aplica aos contratos a prazo indeterminado. Aplica-se justamente somente aos contratos a prazo e que, neste caso, ainda que não acordarem as partes, em contrário senso ao que nos diz o artigo 472 consolidado, não será computado na contagem do prazo para fins de encerramento do pacto. Exemplo clássico e bastante atual é o caso da gestante, que no evento do contrato a prazo determinado entrou em estado gravídico e, portanto, não poderia haver a sua demissão. Todavia, os contratos a prazo determinado, eles, como o próprio nome diz, têm a validade determinada no próprio relacionamento contratual assumido pelas partes. Aí caracterizou justamente a dúvida, talvez motivada justamente pelo artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, que previa a obrigação de haver um acordo entre as partes para que o tempo de afastamento não fosse computado na contagem do prazo para fins de encerramento do pacto, é que a jurisprudência odierna do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, no caso de advir uma situação de afastamento obrigatória do empregado com relação à sua prestação pessoal de serviço ao seu empregador, mesmo que não haja o acordo entre as partes, esse prazo de afastamento não será computado na contagem de prazo para fins de encerramento do pacto. Vamos nos visualizar com relação ao pacto de experimento, que é o mais comum. Havendo aquela situação de que o estado gravídico da empregada ou qualquer outro modelo de afastamento previsto, como é o caso dos aqui já estudados no artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho, como a prestação pessoal de serviços motivada em afastamento por causa das obrigações do serviço militar obrigatório ou do encargo público inexcusável pelo empregado, não se imiscui neste período de afastamento a contagem para o encerramento do pacto por prazo determinado. O que acontece é que ele ficará em suspensão até que aquele tempo de afastamento se concretize e termine, quando continuar-se-á a contagem respectiva até o final
previsto para o encerramento daquele pacto por prazo determinado. Portanto, ainda que o artigo 472 nos traga a obrigação do acordo entre as partes para que esse período de afastamento não seja computado na contagem do prazo para fins de encerramento do pacto, esta situação está consolidada na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho como não sendo possível que o tempo de afastamento seja colocado dentro da contagem do prazo para fins de encerramento do pacto. A partir do momento em que o tempo de afastamento se cumpre, voltará à contagem pelo prazo que ainda faltava para se cumprir a determinação do lapso temporal dos contratos a prazo determinado. Havendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local de trabalho sem que se configure a suspensão do tratado de emprego. Que novamente nós alertamos a respeito da época em que veio a lume a consolidação das leis do trabalho, quando havia no ambiente brasileiro um sistema ditatorial em que colocava a segurança nacional como mote para diversas modalidades de agressão às liberdades individuais e mesmo coletivas de todos os integrantes da sociedade brasileira. Portanto, aqui o que nos apresenta neste momento o artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho é um resquício desse tempo de antanho ditatorial que permitia a assunção de um motivo relevante de interesse para a segurança nacional como mote para que a autoridade competente solicitasse o afastamento do empregado do serviço ou do local de trabalho, o que não configuraria a suspensão do tratado de emprego. Hoje, estas situações de relevância com relação à segurança nacional estão bastante mitigadas e já não tem tanta força, quase nenhuma força, o que aqui nos destina o artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho. Mas, havendo um motivo relevante de interesse para a segurança nacional, como ainda continua vigente esta faculdade legal, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local de trabalho, sem que isso configure a suspensão do contrato de emprego. Continua o artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar que o afastamento do empregado será solicitado pela autoridade competente, diretamente ao empregador, através de representação fundamentada, com a audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que providenciará, desde logo, a instauração do competente inquérito administrativo. Veja que situação interessante a dessa que nos remete ao artigo 472, que era bastante aplicável às épocas nascituras da Consolidação das Leis do Trabalho e que atualmente já não tem mais
a segurança jurídica necessária para ser adotada a tese aqui explicitada por esse fascículo consolidado. O afastamento do empregado era solicitado pela autoridade competente, que poderia ser o Ministério do Trabalho, poderia ser o Ministério da Defesa, que normalmente era isso que acontecia, já que o Ministério do Trabalho era bastante incipiente e quase não tinha autonomia nenhuma para esse tipo de colocação. A autoridade competente remetia-se não ao empregado, mas ao empregador, através de uma representação fundamentada, dizendo que havia motivo relevante de interesse para a segurança nacional que aquele empregado fosse afastado do serviço ou do local de trabalho com a audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que era, logicamente, um órgão do governo federal e, portanto, toda aquela situação era decidida pelo mesmo, sem a participação nem do empregado nem do empregador, que providenciará a Procuradoria Regional do Trabalho, desde logo, a instauração do competente inquérito administrativo. Quer dizer, a situação, quando era muito grave e ferisse ao interesse da segurança nacional, tinha que se fazer a instauração competente de um inquérito administrativo para apurar aquela situação. Enquanto isso, o pobre do empregado estaria afastado pela autoridade competente do serviço ou do local de trabalho, sem que se configurasse a suspensão do tratado de emprego, até que fosse apurada se realmente aquela motivação era relevante ao interesse para a segurança nacional. Hoje, essa situação, embora ainda prevista no artigo 472 consolidado, encontra-se bastante mitigada em face dos preceitos constitucionais a respeito da ampla liberdade individual dentro do território nacional. Durante os primeiros 30 dias desse afastamento, o empregado continuará percebendo a sua remuneração, o que nos faz crer que seja um caso de interrupção do pacto de emprego. Então, enquanto não houvesse a apuração da necessidade do afastamento por motivo relevante de interesse para a segurança nacional, o empregado continuaria percebendo a sua remuneração durante os primeiros 30 dias. Se esse inquérito para a apuração da necessidade relevante de afastamento pelo interesse para a segurança nacional durasse mais de 30 dias, vencidos esses 30 dias, o empregado não continuaria percebendo sua remuneração, ou seja, ficaria na questão de um limbo, já que ele não receberia nem do empregador e nem do governo federal por esta situação de afastamento por motivo relevante para a segurança nacional.
o prejuízo era todo, portanto, do laborista, que ficava sem meios de promover a sua própria mantença, caso se concretizasse a situação aqui prevista. E ao final desse inquérito administrativo, que durou mais de 30 dias, fosse improvido um motivo relevante de interesse para a segurança nacional, e o empregado perdeu esse tempo todo, perdeu essa situação de prestação pessoal de serviço ao seu empregador por nada. É preciso, portanto, que se verifique esta situação prevista pelo artigo 472 da Consolidação das Leis do Trabalho com bastante acuidade para evitar prejuízos não necessários por conta do interesse para a segurança nacional. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 160 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos promover a distribuição do conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.